Deixa eu mostrar os seus livros aí. Tá bom. Esse primeiro aí. Isso, esse aqui eu acabei de lançar, é o Tá. Entre Nós e Retalhos de Aí, ó. Tecido. É um romance que conta a história de 3 mulheres da mesma família. Então é a avó, a mãe e a neta. E a história delas vai se passando, assim, a avó é costureira, então ela vai costurando a história delas. Aham. E fala muito sobre ancestralidade, então histórias que se repetem, que uma mulher vai passando para outra. E também aqueles cortes que a gente tem na vida da gente, que a gente vai fazendo escolhas diferentes. Sim. E então aí fala um pouquinho, acabo trazendo também alguns pontos importantes do feminismo no Brasil dentro da história. Então as próprias personagens vão passando por isso. Pô, bacana. E aí elas vão, então a avó ela vai costurando com a máquina de costura e a filha dela é uma pianista, então tem um piano, e a neta dela é uma jornalista e tem uma máquina de escrever. Então todas essas ferramentas vão conversando entre si para falar sobre amor, falar sobre o silêncio das mulheres, falar sobre resistência. Então é bem interessante, estou muito feliz, muito orgulhosa. Esse daqui faz quanto tempo que você lançou? Lancei faz menos de um mês. Ó, legal, show de bola. Tá novinho. E acha ele onde? A gente pode achar na editora Libertinagem, que é a editora, ou pode me procurar também no Instagram, que eu vendo também Tá. direto. Vou deixar lá o seu Instagram. Tá e bom. Os outros aí? Isso, esses outros são 2 livros que eu participei com contos meus. Tá. Essa coletânea aí é uma coletânea que a gente fez durante a pandemia, Aí, que eu ó. fiz no o Parapeitos. Eu fiz uma oficina de escrita com o Marcelino Freire, que é um excelente escritor, grande escritor brasileiro. E aí eu fiz um conto em homenagem ao meu pai. Nossa, que legal. É bem bonito, chama La Ventana, que é a janela em que eu converso com meu pai, eu de um lado da janela e ele do outro. Porque pensando na pandemia e também uma forma de homenagear o meu pai, enfim, como se ele ainda está aqui de alguma maneira, né? Sim, com certeza. E esse outro, O Lado Sombrio do Sítio. Esse eu tenho em casa, esse eu tenho em casa, ó. Daqui eu Esse tenho. daí é um concurso que eu participei, foi organizado pelo André Bianco, que também é outro escritor maravilhoso. E aí eu conto a história do lobisomem, que na verdade, assim, eu cresci entre São Paulo, a cidade de São Paulo, e o interior de São Paulo, em Joanópolis, que é a cidade nacional do lobisomem. É mesmo? É real, gente, é verdade. É super famosa essa cidade. Ou a parte de turismo é toda voltada para isso, de lobisomem. Então eu tenho algumas vivências de crescer ouvindo muito história de assombração e de lobisomem e tudo mais. Então aí eu escrevi esse continho, que é a história de uma mulher que ouve o lobisomem do lado de fora da janela dela. E aí passa um monte de coisa na cabeça dela, enfim, ela vai contando a história, ficou muito legal. Tem o sanguinho, eles fizeram, então ficou muito bonitinho, assim, né? Legal, legal. E também tem o meu outro livro que eu lancei, que foi. Eu trouxe esse daqui, mas na verdade é porque ele tá na Amazon, né? Esse Tá. daqui não é impresso. Que esse daí é o digital, que é o Depois do Casulo Veio o Tempo. Olha lá também aqui, ó. Só chegar na Amazon. Na Tá aparecendo Amazon. ele aqui, né? Tá aparecendo ele. Esse daí é um e-book, né? Ainda não foi publicado assim. Eu fiz durante a pandemia e ele conta histórias de pessoas na pandemia. Não histórias reais, são Sim. personagens, mas essas histórias todas se ligam. Então, assim, uma história vai linkando com a outra. Isso tem a ver com o estudo que você fez lá? Também me ajudou para isso. Também me ajudou um pouquinho. Porque essas são Que histórias. inspirou, né? Também. Essas são histórias de ficção, são Aham. personagens de ficção. Mas também tem o meu pai aqui em várias das histórias, porque eu sempre trago meu pai, né? De alguma maneira de homenagear ele. Então eu sempre trago ele nos personagens e tal. Inclusive tem um personagem aqui que é ele, porque ele teve banda. Meu pai teve banda, era muito fã do Raul Seixas. E uma das histórias é sobre o Raul Seixas, assim, um apaixonado pelo Raul. E aí meu pai teve a banda, chamava Os Feios. É muito bom, né? E aí eu trouxe nessa historinha. E aí isso também acabou me levando a pensar em fazer o meu projeto de doutorado, que na verdade era um projeto de mestrado, nasceu como um projeto de mestrado e se tornou um doutorado. É por isso que eu ainda estou estudando ele, ainda tem um tempinho de estudo, né? E eu acho que toda essa vivência, a perda do meu pai, que eu perdi meu pai há 5 anos e meio, e a pandemia me fizeram pensar muito nisso. Eu já queria estudar, eu sou uma apaixonada por histórias, assim, eu gosto muito de estudar, de escrever narrativas, de contar histórias de pessoas. E aí a pandemia me fez pensar muito, assim, enfim, todos nós, né? A gente parou nossa vida, assim. Sim. E aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Assim, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não tenho como contribuir, ajudar de alguma maneira. Tô dentro da minha casa. Aí eu falei, poxa, mas eu sou uma contadora de histórias, então o que eu posso fazer? Eu posso ajudar as pessoas a contarem as histórias. E aí nasceu meu projeto, primeiro como mestrado, em que eu faço narrativas poéticas sobre as histórias de vida de pessoas que perderam parentes para a Covid-19 a partir do olhar e da memória delas. Então eu falo com esses familiares me contam as histórias dos parentes e a gente trabalha junto e cria uma narrativa. Essa narrativa é como se fosse uma reconstrução de vida daquela pessoa. E ao mesmo tempo que homenageia, eu faço
como se fosse um trabalho interdisciplinar, assim, que eu misturo o jornalismo, a literatura e a psicologia social, que aí a psicologia me dá umas ferramentas para Aham. poder trazer, né. Então tem sido também um trabalho muito lindo, muito gratificante e muito difícil também. É, imagino, imagino.